O ponto aqui é que para nós é importante ressaltar que nós temos a pretensão de buscar aqui argumentos para colocar Kuyper em conversa com o conservadorismo. Mas Kuyper, ele é de fato um espírito antirrevolucionário no seu tempo e que, por conseguinte, ele está disposto a reformar e a conservar algumas coisas. De sorte que o que intentamos aqui é apresentar um argumento que Mark J. Lawson ele nos brindou no seu livro Abraham Kuyper, Conservatism and Church and State, e que o autor ele propõe parâmetros para se compreender uma disposição conservadora em Kuyper, e esse é o livro. Esse livro ele foi lançado em 2015, se eu não me engano, e aqui Mark Lawson ele tenta justamente trazer esse entendimento de que é possível se olhar para Kuyper e compreender aspectos do seu pensamento que são próprios ou estão de forma análoga ou de forma párea ao pensamento conservador. De maneira que a intenção nossa aqui é apresentar essa argumentação e, ao fazermos assim, nós tentaremos colocar as coisas de uma maneira disposta, como dissemos no início, dialogando, Kuyper com o conservadorismo, e no que for necessário fazer os devidos apontamentos, né? Mas o que nós não podemos fazer, e acredito que não devemos fazer de imediato, é colocar Kuyper dentro de uma estrutura conservadora de pensamento. Mas reconhecer que há elementos dentro de Kuyper que podem ser mobilizados para se estabelecer um debate, uma conversa, e até mesmo corroborar para com o ímpeto e o desejo ou a disposição conservadora. De maneira tal, nós entramos aqui no primeiro aspecto para tratar de Kuyper, o homem, né? Vamos lidar com Kuyper, o indivíduo, né? Quem é esse Kuyper? Abraham Kuyper nasceu no dia 29 de outubro de 1837, tendo falecido em Haia no dia 8 de novembro de 1920. Ele foi um político, jornalista, cientista, estadista, teólogo holandês e, poderia dizer, um brilhante homem da sua época. Ele casou-se com Johanna Hendrika e teve 5 filhos e 3 filhos. Em maio de 1862 foi declarado elegível para o ministério. Em 1863 aceitou um convite para se tornar ministro da Igreja Reformada Holandesa. Em 1781, Kuyper começou a escrever para o jornal O Arauto. Em 1872 fundou o seu próprio jornal, O Padrão, The Standard. E importantíssimo na propagação do seu pensamento reformado, político, social e filosófico. Mas há certamente, eu poderia dizer, 3 grandes feitos nacionais que elevam Kuyper numa trajetória sublime dentro do seu contexto. O primeiro deles seria o fato de que, influenciado pelo antirrevolucionário Gro van Pristner, mediante as suas concepções políticas e teológicas, Kuyper funda o Partido Antirrevolucionário na Holanda em 1879, nome este não escolhido por acaso, diga-se de passado. David Koyzis, no seu texto Visões e Ilusões, ele vai nos mostrar claramente, e juntamente com Jonathan Chaplin, um outro texto acerca de Doivert, ambos vão nos mostrar a importância de Kuyper tanto em relação à política interna da Holanda, quanto no seu âmbito de ser alguém anti-revolucionário. E aí eu cito diretamente os dois. Foi o primeiro partido político holandês, moderno, e o primeiro partido democrata cristão do mundo. Assim nomeado no intuito de indicar seu repúdio pelo liberalismo revolucionário francês, militantemente secular, mas que sua hostilidade à reforma social, mais do que sua hostilidade social progressista. Então, citando aqui Koyzis e Jonathan Chaplin acerca da questão de Kuyper e a importância do Partido Antirrevolucionário, ambos vão nos dizer o seguinte, que o Partido Antirrevolucionário foi o primeiro partido político holandês moderno e o primeiro partido democrata cristão do mundo. Assim nomeado no intuito de indicar seu repúdio pelo liberalismo revolucionário francês, militantemente secular, mais que sua hostilidade à reforma social progressista. Mas há um segundo feito de Kuyper que é importantíssimo para se compreender esse homem. Ele é acerca da Universidade de Amsterdã.
Em segundo lugar, nós poderíamos dizer que Kuyper, de igual modo, foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã em 1880, onde trabalhou como administrador, como professor, e esta universidade, poderíamos dizer que a grande virtude dela foi o fato de ter tomado a Bíblia como base fundamental para a construção de todo o saber humano. Um terceiro ponto fundamental acerca que salta, né, aos olhos quando olhamos para Kuyper é o fato dele ter sido o primeiro-ministro da Holanda. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que ele, enquanto primeiro-ministro, entre 1901 e 1905, ele foi profícuo, ele foi frutífero nas suas propostas e ele conseguiu grandes feitos que ressoam até a contemporaneidade. John Hendrik Wyss, no seu texto falando sobre Kuyper, no texto Calvinismo, ele vai dizer o seguinte: durante todos esses anos, sua obra foi multiforme em um grau estarrecedor. Como tem sido dito, nenhum departamento do conhecimento humano era estranho a ele. E quer o tomemos como estudante, pastor, pregador, linguista, teólogo, professor universitário, como líder de partido, organizador ou estadista, como filósofo, cientista, publicista, crítico, filantropo, há sempre algo incompreensível nos poderosos labores deste lutador incansável. Sempre algo tão incompreensível quanto um gênio sempre é. Mesmo que aqueles que discordem dele, e foram muitos, o honraram como um oponente de 10 cabeças e uma sem mãos. Aqueles que compartilham sua visão e seus ideais o apreciam e o amaram como um dom de Deus para a nossa época. Mas, a exemplo das outras aulas que mencionamos, entender Kuyper também vai demandar entender a sua obra. E aqui nós podemos citar aqui um mundo de obras de Kuyper, né? Mas, para nós, ele teve textos acerca da graça comum, textos acerca do seu programa político, textos sobre o islamismo, sobre a igreja, sobre economia e negócio, textos sobre educação, textos sobre teologia sacra. Mas aqui na língua portuguesa nós temos talvez aqui 3 textos que são importantes para nós e um deles que se ressalta principalmente para os propósitos dessa aula. Seria o texto Sabedoria e Prodígios, o texto A Obra do Espírito Santo, e para nós aqui talvez a mais importante dela seria Calvinismo, lançado pela editora Cultura Cristã. E eu poderia dizer que em língua portuguesa, certamente, esse livro seria o de maior preponderância para nós. Nesse livro está contido basicamente uma série de palestras que Kuyper proferiu em 1898 no Seminário Teológico de Princeton, lá nos Estados Unidos, chamada de Palestras Stone, ou Stone Lectures. Palestras essas que lhe conferiram o título, inclusive, de doutor em Direito, tamanha a sua pujança e tamanha a sua representatividade para o pensamento de Kuyper. Ali, Kuyper expõe as bases do pensamento calvinista, como uma biocosmovisão, uma visão de mundo ou ainda um sistema de vida. Enraizada no pensamento reformado de João Calvino, ele seria um pensamento aqui, para Kuyper, plural, abrangente, para além das dimensões teológicas e eclesiásticas. Ele estaria todo estruturado em seu pensamento naquilo que ficou conhecido posteriormente como um neocalvinismo holandês. Ao todo, 6 pontos são levantados por Kuyper no seu livro, que dão ali para a gente a base do seu pensamento político e social, como proposto por ele nas suas Stone Lectures. Ele oferece ali uma relação, primeiro, entre calvinismo como um sistema de vida, uma relação de calvinismo com a religião, ou como religião, calvinismo e a política, calvinismo e a ciência, calvinismo e a arte e calvinismo e o futuro. Para os nossos propósitos aqui, para se pensar o conservadorismo e a relação talvez de Kuyper, ou o diálogo de Kuyper com a conservação, nos é importante pensar o terceiro ponto das suas palestras, que seria o calvinismo e a política. Essa seria para nós, talvez, a fonte onde deveríamos beber para se compreender a disposição política de Kuyper quando ele nos apresenta ela nessas suas palestras Stone. Nesse sentido, nós então nos movemos para compreender o pensamento de Kuyper.
e tentar aqui levantar pontos importantes que identificariam o pensamento político caipiriano, que parte de uma construção calvinista de pensamento e que então ela é organizada de maneira a ser exposta e ser uma exposição contra-revolucionária do seu tempo e da sua época. E aqui a gente faz uma citação direta presente no texto de Kuyper, na edição brasileira do Calvinismo, quando nos é dito o seguinte: como um nome científico quer em um sentido histórico, filosófico ou político, historicamente o calvinismo indica o canal pela qual a reforma se moveu, até onde ela não foi nem luterana, nem anabatista, nem sociniana. No sentido filosófico, entendemos por calvinismo aquele sistema de concepção que, sob a influência da mente mestre de Calvino, levantou-se para dominar nas diversas esferas da vida. E como um nome político, o calvinismo indica aquele movimento político que tem garantido a liberdade das nações em governo constitucional. Primeiro na Holanda, então na Inglaterra, e desde o final do último século nos Estados Unidos. E aqui eu quero ressaltar a necessidade de percebermos algo muito importante.